Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Laboratório de Linguagem de Programação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o JDBC. Então vamos lá. Bem, o JDBC é uma API para executar comandos SQL, que permite o envio de comandos para qualquer sistema gerenciador de banco de dados relacional. O esquema dele funciona mais ou menos assim: a gente tem a aplicação, o JDBC, o driver e o próprio banco de dados, onde a gente armazena as informações. Os passos são esses: o código Java chama uma biblioteca JDBC. Essa biblioteca JDBC, ela carrega o driver, o driver conversa com o banco de dados e podemos ter mais de um driver ou mais de um banco de dados. O que isso quer dizer? A gente pode ter numa mesma aplicação o acesso a banco de dados diferentes, seja, vou acessar um banco de dados MySQL, posso acessar um banco de dados também PostgreSQL na mesma aplicação. E não só em locais idênticos, mas também separados fisicamente. Um vai estar num host em outra cidade, outro na cidade local e assim por diante, E o ideal ainda é que podemos mudar o banco de dados sem termos que mudar o código da aplicação. Mas mais na frente, na próxima videoaula, nós vamos ver como construir uma classe genérica de conexão com o banco. Então, o ideal é que, se a gente construir uma aplicação escrita para o banco de dados MySQL, se por um acaso, num futuro, a gente precise mudar essa aplicação para um banco de dados SQL Server, PostgreSQL, Oracle, então a gente não precisa mudar a aplicação, sair nas interfaces ou nas classes de acesso a dados e mudar alguma coisa, que a gente possa só vir nessa classe de conexão e mudar os parâmetros e que a aplicação continuasse funcionando, É lógico que a gente tem algumas particularidades de cada banco de dados, que alguns fornecem algumas instruções que facilitam o acesso a dados ou a escrita de stored procedures, que na verdade, se a gente utiliza esses comandos e a gente num dado momento resolve alterar a base de dados, nós vamos ter que voltar, entrar logicamente nas classes da aplicação que fazem referências a esses comandos que são específicos de um banco e fazer as alterações deles, Beleza? Então vamos lá. Os passos básicos para a gente poder fazer uma conexão com um banco de dados, são esses. Primeiro a gente carrega o driver, depois a gente define a URL de conexão, a gente estabelece a conexão com o banco, a gente cria o objeto statement ou prepare statement, que é para executar uma consulta ou um update, Depois a gente processa o resultado, quer dizer, se for uma consulta, a gente pode rodar essa consulta e exibir algum resultado na tela ou fazer algum cálculo e depois fecha a conexão. Então a gente vai ver agora passo a passo cada um dessas etapas, Vamos lá. Então o primeiro passo é carregar o driver, a classe Driver Manager que gerencia os drivers JDBC e estabelece a conexão com o banco. Eu coloquei exemplos aqui, gente, porque tem uma diferença de como você fazer referência a determinados bancos de dados. Então eu coloquei assim os que eu considero mais utilizados, que a gente tem aqui Class for Name, que tem o PostgreSQL, que é o primeiro. A gente tem o do SQL Server para fazer a conexão com o SQL Server, como que é feito. A gente tem do MySQL, que é esse terceiro, do Oracle, e depois a gente tem do IBM DB2 aqui, Então assim, são exemplos de como fazer. Lógico que eu utilizo Firebird, Você pode procurar no site da Firebird ou da Sun, da Oracle, e lá você com certeza vai encontrar também a string que você pode estar utilizando para conectar com o seu drive. Mas aqui já tem
já tem algumas classes que podem estar, algumas strings, né, que pode estar ajudando vocês aí. Bem, o segundo passo é definir o URL de conexão. Esse definir o URL de conexão a gente vai utilizar com o método, né, getConnection, que a gente vai ver no próximo slide também. Mas como que funciona essa URL, né? Como que a gente monta ela? Também vai depender de cada banco de dados, vai mudar um pouquinho, né, a forma de você montar essa string de conexão dependendo do banco. Então, ó, essa URL aqui, ela vai ficar nesse formato se for para a gente conectar com o PostgreSQL, né? É importante ressaltar que a gente tem aqui, ó, primeiro JDBC, né, que é a conexão que a gente vai fazer. A gente tem o PostgreSQL, que é o tipo do banco que a gente está conectando. E o próximo passo aqui é o local, né, onde está armazenado o banco de dados. Aqui a gente está no localhost, porque a gente está localmente fazendo o teste. Mas se a gente fosse conectar, por exemplo, um servidor remoto, aqui a gente poderia estar informando qual é o IP do servidor. O próximo passo, que a gente tem aqui 2 pontos e um número, essa aqui é a porta de conexão desse servidor. Normalmente eu já coloquei aqui as portas que são as portas default, né, utilizadas por cada um desses bancos. Mas dependendo da configuração do servidor, pode ser, né, que por algum motivo se modifique. Então a gente tem que ficar atento a essa porta. Então aqui a gente tem a string de conexão para o PostgreSQL, onde a gente está acessando localhost. Lembrando que aqui a gente pode informar o número do IP do servidor, a porta a qual a gente faz essa conexão lá no servidor e o DBName, que é o nome do banco de dados que a gente vai fazer a conexão. Na próxima videoaula eu vou dar um exemplo de conexão com 3 bancos de dados e a gente vai ver exatamente onde a gente encaixa cada um desses parâmetros, né? Aí aqui a gente tem para o SQL Server, como vocês podem ver, modifica um pouquinho aqui, porque no SQL a gente tem que colocar database name igual ao nome do banco de dados, né? No MySQL aqui é praticamente igual ao PostgreSQL. E aqui no Oracle modifica um pouquinho também. Como a gente pode ver, a gente tem que inserir essa arroba aqui antes do localhost, né? A porta muda para todos eles, como vocês podem ver, cada um tem uma porta default diferente, né? O importante é que vocês tenham aí, esse slide também vai ficar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem consultar. Mas se também, dependendo do banco de dados que vocês forem conectar e não tiver o exemplo aqui, vocês também podem procurar aí no site da SAM, vocês também vão encontrar facilmente a forma de fazer essa conexão. Beleza? Então vamos lá, vamos pro próximo, né? Então aqui tem o terceiro passo, que é estabelecer a conexão. Para estabelecer a conexão, a gente vai pegar aquela URL, aqui no nosso caso eu peguei do MySQL, conectando ao localhost, a porta, e o nome do banco que eu coloquei é banco. O login que a gente tem aqui, ó, o usuário do banco de dados, e a senha que é 123. Para a gente criar no Java o objeto connection, a gente vai colocar o public connection, né? O nome da variável que vai receber, que é o com, aí drive manager .get connection, a URL, que é essa daqui, né, dependendo do banco que a gente for conectar, o login e a senha. Bem, daí para frente, a gente estabelecendo a conexão, a gente pode executar através dessa conexão, né, comandos de insert, update, que a gente vai ver os outros objetos que a gente vai utilizar para isso. Mas o interessante de falar nesse ponto é que se a gente fosse, por exemplo, igual eu falei anteriormente, modificar o banco de dados, é aqui que nesse ponto que a gente faria a modificação. Seria a modificação da URL, né, de conexão, para trocar o banco, usuário e senha. O restante, né, que faz acesso através desse objeto, seria a mesma coisa para qualquer banco de dados. Ok, gente? Então vamos lá. Passo 4 é criar um objeto statement. Esse objeto ele fornece métodos para executar uma instrução SQL. Não aceita passagem de parâmetros. A passagem de parâmetros é quando a gente quer passar alguns parâmetros para a instrução SQL e inserir através desses parâmetros informações para filtrar a consulta, né? Então, assim, os principais métodos deles são o execute update, né?
que a gente utiliza o insert, o update e o delete, e o execute, que só executa só o select, né? Então a gente tem que diferenciar bem esses dois comandos, né? Que sempre que a gente for alterar alguma coisa no banco, a gente vai executar o execute e o update. Sempre que a gente for buscar alguma coisa no banco de dados, a gente vai usar o execute. E o close, que libera o recurso, né? Aí aqui tem dois exemplos, né? O primeiro exemplo, eu pego uma string, coloco select asterisco from, o nome da tabela, né? O nome da coluna igual ao valor procurado, né? Então, nesse caso aqui, eu não estou passando parâmetro, estou colocando o valor direto na string de conexão, né? Da string do SQL. Aí eu pego, dou um create statement, e depois eu pego esse valor que eu coloquei dentro dessa variável aqui, e jogo dentro do execute query, que é aqui, ó, esse cara aqui, né, tá vindo para cá, e ele ele retorna, né, um objeto tipo result set. É esse objeto result set que está sendo atribuído a essa variável rs, que a gente vai utilizar mais na frente, que a gente vai ver os exemplos, para poder manipular os dados que retornam dessa consulta. Então imaginemos que vai retornar uma tabelinha ali para dentro com os campos, né, que veio referente a essa tabela que a gente consultou. Então pode ter vindo 10, 20, 100, 1000 linhas ali, né, com 3, 5, 10 colunas. Aí a gente tem que ver como que a gente vai tratar esse dado depois. Bem, o exemplo 2 aqui, a gente tem o statement, né, aqui vai receber uma variável com create statement. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, statement.execute update. Aí a gente tem insert into aluno. Aí a gente tem values 1, né? Quer dizer, eu estou inserindo um valor aqui dentro, né? Do aluno 1, e o nome do aluno é Pedro da Silva. Ok? Então, quando a gente executa esse comando, ele vai fazer uma alteração no banco de dados. Lembrando que a gente tem que passar, para a gente montar um update dessa forma aqui, com o objeto statement, a gente tem que montar essa string junto, né, com o comando SQL. Então a gente não tem como passar parâmetros. Quando a gente vai utilizar a passagem de parâmetros, é interessante que a gente vai usar a criação do prepared statement, que essa interface prepared statement, ele possui todos os recursos da interface statement, acrescentando a utilização de parâmetros da instrução. O interessante é que ele deixa quando a gente executa o primeiro comando, né, passando quais são os parâmetros, ele deixa esse comando pré-compilado, que facilita depois a execução novamente. Então, quando a gente vai executar várias vezes o mesmo comando, é interessante a gente utilizar através do prepare statement. Então, os principais métodos que a gente tem é o execute update, que já tinha na outra interface, né? E são acrescentados nesse caso o setDate, o setInt, o setString, que são os métodos, né, que a gente vai atribuir um valor data, um valor inteiro, ou atribuindo um valor string a um parâmetro que a gente esteja jogando dentro da instrução. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Vamos lá. Aí aqui a gente tem o prepare statement, que a gente pegou a variável ps, e aqui o com, né, que é a conexão que a gente fez nos slides anteriores, né, considerando que ela já esteja pronta nesse momento. Prepare statement, e aqui a gente vai jogar o comando, ó, update, o nome da tabela, né, a tabela que a gente vai alterar, set, então altera a coluna, né, igual, aqui tem uma interrogação, aonde a coluna chave foi igual a outra interrogação. Então olha só, os parâmetros funcionam mais ou menos assim, né? A cada interrogação que a gente coloca, ele vai criando tipo um objetozinho de entrada, uma chave de entrada. E depois a gente pode fazer referência nele aqui embaixo, ó. Então, ó, a primeira interrogação que a gente colocou foi a coluna aqui. Então eu estou colocando, passando uma string, né? Peguei esse PS, que é o objeto prepare statement, e estou seta a string, quer dizer, o primeiro parâmetro, que é esse cara aqui, ó, o valor de João Pedro.
e ps.setInt, quer dizer, vou setar um parâmetro do tipo inteiro, aqui em cima foi do tipo string, de 2, né, que é o segundo parâmetro aqui, ó, segundo parâmetro, para 120. Então, o que acontece? Eu estou passando para esse comando aqui esses parâmetros. Imagina que se a gente precisasse fazer isso para diversos, fazer atualização de diversos dados, né? A gente faria um comando desse daqui, ele ficaria pré-compilado lá no servidor e a gente faria o que? Executaria esses 3 próximos passos diversas vezes, mudando esses parâmetros aqui. Então, automaticamente eu não teria que montar toda hora o SQL e esse dado seria, essa instrução seria executada muito mais rápido no banco de dados também. Ok, gente? Então, feito isso, a gente update, né? A gente pode vir aqui o ps.executeUpdate. Ele vai executar esse comando passando esses parâmetros aqui no lugar dessas interrogações aqui. Ok, gente? Vamos lá para o próximo então. O quinto passo é a gente processar o resultado do result set, né? Quer dizer, no momento em que eu executo o update, ele vai me retornar simplesmente que quantos campos foram alterados, que vai ser o inteiro. Agora, quando eu executo um select, ele me retorna uma informação que seria uma tabela, digamos assim, do banco de dados. Esse retorno é um result set que a gente pode tratar ele rodando, vasculhando as linhas, né, e analisando alguns dados, exibindo para o usuário ou fazendo alguma atualização, né? Então, ó, a interface permite o recebimento e gerenciamento de um conjunto de dados resultante de uma instrução SQL. No nosso caso, o select, né? O método possui métodos capazes de acessar o banco de dados. Os principais métodos são o next, né, que move o cursor para a próxima linha de dados, o close, que libera os dados, e o getString, que ele pega a coluna, né? Imagina que a gente vai poder estar rodando várias linhas da coluna e quando eu estou em uma determinada linha, eu quero pegar, vamos supor, o nome do cliente, eu quero pegar o CPF do cliente, eu quero pegar o telefone. Então o nome da coluna aqui seria o telefone, getString telefone, né? É lógico que aqui eu vou ter que ter o RS, né? Que é o result set. Então ele recupera o valor da coluna informada com o parâmetro da linha atual do conjunto de dados recebidos pelo result set. Então vamos ver um exemplo disso daqui, né? Então, ó, o primeiro exemplo aqui a gente vai pegar o statement, né? Aí eu pego da conexão, né? Que a gente já viu anteriormente como fazer. Aí eu pego, né? Que o result set, que é o que a gente vai manipular os dados, ele vai receber o statement.executeQuery, select, ó, o ID e o nome foram clientes. Então ele pegou o ID e o nome, né? Que são as duas colunas de clientes e selecionou todos. Então aqui vai retornar diversos clientes. Se tiver 10 clientes, tiver 100, 200, 1000 clientes, ele vai retornar todos para dentro desse RS. Como que a gente faz para pegar, por exemplo, o primeiro cliente, o segundo, o terceiro e assim por diante? A gente executa um while, ó, e eu pego o RS, que é esse result set que veio daqui, ponto .next. Ele posiciona, no caso assim, ele sempre que a gente abre, cria o result set, ele vem numa posição anterior à primeira linha. Então, quando eu faço isso daqui a primeira vez, ele posiciona na primeira linha e ele vai fazendo a posição. E ele vai retornando verdadeiro sempre que tiver uma próxima linha, tá? Então, no momento que ele chegar no final, esse vai falar assim, ó, não tem outra linha. Então, ele sai do while. Então, aqui ele vai começar no primeiro registro, né? E vai até o último registro rodando esse comando, né? Então, o que a gente faz? A gente pode pegar ó, o rs.getInt, ele pegou o ID aqui, passou para essa variável, e o string nome igual a RS, que é o result set que veio aqui de cima, ponto getString nome. Pegou a segunda coluna aqui. Essas informações podem ser processadas aqui. Aí a gente pode ou exibir isso num grid no Java, ou fazer algum cálculo. Isso daí vai depender da situação que a gente vai processar. Mas lembrando sempre que quando eu coloco o rs.next aqui, dentro desse while, ele vai executar esse comando rodando a tabela todinha. Então, se a gente quiser processar alguma coisa, a gente pode processar logo aqui abaixo, ok?
Então, o último passo que a gente vai visualizar é que a gente tem que fechar todas essas conexões, né? É importante, após a gente ter usado a conexão, a gente fechar o statement, né? O result set, a gente sempre fechar eles para a gente liberar esses recursos, né? Bem, só para a gente finalizar, é interessante falar também que a gente tem um recurso de transação. Sempre que a gente tem que fazer, por exemplo, updates no banco ou insert, a gente, no momento que você executa o update, que você dá lá o execute update, né, no nosso comando lá, ele automaticamente já executa lá no banco. Então, essa situação pode não ser favorável dependendo da aplicação que você esteja desenvolvendo. Suponhamos que a gente vai fazer uma transação bancária ou alguma transação que a gente tem que atualizar diversas tabelas, certo? Então, vamos supor que a gente tem que atualizar 3 tabelas. Então, a gente atualiza a tabela 1, atualiza a tabela 2. Aí, quando a gente vai atualizar a tabela 3, dá alguma coisa errado e a gente não consegue atualizar a 3. Então, a tabela 2 e a 1 vão ficar com informações inconsistentes. Então, como que a gente consegue? Se eu não conseguir atualizar as 3 tabelas, eu não quero atualizar nenhuma, porque senão minhas informações vão ficar bagunçadas. Então, a gente faz o quê? Antes de iniciar, jogar os comandos para o banco, a gente dá um com.set autocommit igual a false. Quer dizer, ele não vai dar um autocommit. Quando eu der um update, ele não vai automaticamente já executar no banco de dados. Entendeu, gente? Então, dentro desse laço aqui do try-catch, eu executo todos os comandos de update. Update na tabela 1, update na tabela 2, update na tabela 3. Fez todos os updates, dá um commit. Quer dizer, nesse momento ele joga tudo para o banco, né? Quer dizer, jogou as 3 atualizações para o banco, deu alguma coisa errada, ele vem aqui para baixo e executa o rollback, que é voltar do jeito que estava antes. Então ele não executou nenhuma das 3 alterações nas tabelas. Mas se deu tudo certo, ele vem, sai e vai embora. Executou o update nas 3 tabelas sem problema nenhum. Ok? Mas se der alguma coisa errada aqui, ele vai executar a exceção, né? E dentro dessa exceção ele vai executar o rollback, que é voltar ao que estava antes. Então, nesse momento aqui, nesse laço, dessa forma que está estruturado aqui, a gente pode vir executar diversos comandos aqui, dar o commit. Nesse momento aqui, ele vai dar o update de tudo que foi executado aqui em cima, seja ele update, seja insert, né? Lógico, todas as alterações que foi feitas no banco vai ser executada nesse momento. E se der algum erro, eu dou um rollback. Aí tudo que foi feito aqui para cima volta ao que estava antes de você iniciar a alteração nos comandos. Ok, pessoal? Então a gente agora vai ver um exemplo prático, né, de como fazer tudo isso. Um abraço, então eu vejo vocês lá no exemplo prático.